Olá, estamos aqui para mais uma resolução de uma questão da nossa disciplina de MA12 do mestrado do Prof. Mate na UFOP. A questão que nós vamos trabalhar agora é de matemática financeira. Então, vamos trabalhar alguns conceitos prévios para a gente conseguir resolver a nossa questão. Para início, precisamos falar sobre juros compostos. Bem, o que são os juros compostos? Juros compostos nada mais é do que um capital, um principal que vai ser gerado a partir de juros em cima de juros. Os juros é um aluguel desse dinheiro que é dado por um determinado período. E o montante, ele é o capital mais os juros. Então, o nosso montante, que eu vou chamar de CN, ele vai ser igual ao nosso principal, ou valor inicial, ou nosso capital inicial, C0, multiplicado por quem? Por 1 mais a taxa elevado ao nosso tempo. Então, isso vai me dando juros em cima de juros. Nós não vamos trabalhar aqui com juros simples, apenas com juros compostos. É importante verificar que o comportamento dessa nossa função aqui é do tipo exponencial. Então, é sempre interessante fazer um paralelo com a função exponencial. Claro que a gente vai ter uma restrição de domínio aqui, já que o nosso tempo, que vai ser a variável que a gente trabalha, ele é dado a partir dos reais positivos. Eu não tenho como trabalhar isso com valores negativos. Bem, então, em cima disso é que a gente vai trabalhar alguns conceitos para resolver a nossa questão. É interessante salientar que em juros compostos, o problema maior é deslocar quantias ao longo do tempo. Por quê? Porque o dinheiro não é o mesmo ao longo do tempo. A gente tem inflações, a gente tem taxas que ou reduzem ou aplicações que vão aumentar o teu dinheiro durante esse tempo. Então, por isso que é importante fazer esse trabalho, essa análise. Bem, outro conceito que a gente precisa é o de taxas equivalentes. O que são taxas equivalentes? São aquelas taxas que vão gerar a mesma quantia em tempos diferentes. Então, o que eu posso afirmar? Eu posso te afirmar que um determinado montante, N1, é igual ao montante N2. Ou seja, vão ser taxas em diferentes períodos. Taxas diferentes em diferentes períodos, mas que vai gerar montantes iguais. Então, a gente tem o mesmo capital sendo aplicado numa taxa I1 elevado ao tempo N1. E isso vai ser igual a esse mesmo capital aplicado à taxa I2 elevado ao tempo N2. Então, os capitais aqui eles são iguais. A gente pode cancelar esses capitais e a gente vai ter uma fórmula que gera a nossa taxas equivalentes. Essas taxas elas podem ser dadas, elas são dadas, na verdade, em que uma das minhas taxas já vai estar sendo capitalizada dentro desse determinado período. Então, eu faço as equivalências como sendo, por exemplo, uma taxa anual e eu quero saber qual é a equivalente mensal. Então, se eu tenho isso, basta ajustar o meu tempo. Eu sei que um ano tem 12 meses. Então, por conta disso, a gente pode gerar a seguinte ferramenta, a seguinte fórmula, 1 mais a taxa igual, um tempo vai ser o ano, o semestre, e a outra vai ser equivalente, a proporcional a ela, dentro desse período. Então, se fosse ano e mensal, eu teria um ano e aqui 12 meses. Se fosse semestre e trimestral, eu teria um semestre e aqui 2 trimestres. E assim sucessivamente. Então, eu tenho 1 mais a minha taxa 2 elevado ao meu N2. Basta passar esse 1 para o outro lado subtraindo, a gente vai encontrar a nossa taxa equivalente. A gente vai precisar dessa ferramenta. Alguns conceitos são muito importantes da gente comentar. Conceitos como
taxas proporcionais. Muitas pessoas, de forma equivocada, pensam, por exemplo, que 48% ao ano é equivalente, usam a palavra equivalente, a 24% ao semestre. Mas, na verdade, não. Você tem aí taxas proporcionais. O que são taxas proporcionais? São aquelas taxas em que a razão entre elas é igual à razão dos períodos a que se referem. Então, se eu tenho, 48% ao ano, com capitalização semestral, a taxa proporcional a ela veja, taxa proporcional. Então, é 24% ao semestre. Quer dizer, eu pego essa minha taxa, que está um ano, e divido pelo proporcional ao período, né? 1,8 dividido por 2 dá 24. Mas essa não é a minha taxa equivalente. Para calcular a taxa equivalente a ela, eu preciso utilizar a minha fórmula de taxa equivalente. Veja, 48% ao ano com capitalização semestral é uma taxa nominal. Ela é feita para apresentar, mas em termos de cálculo, para obter o mesmo montante ao longo de um período diferente, eu tenho que calcular, então, a taxa equivalente a ela. Então, a taxa equivalente seria eu pegar a nossa ferramenta, né? A taxa equivalente ao ano seria 1 mais 0,24, a taxa que nós temos ao semestre, elevado a 2, eu sei que um ano tem 2 semestres, menos 1. E o resultado dessa nossa conta vai ser 0,5376 ou 53,76%. Essa aqui é a taxa que vai gerar montantes equivalentes, né? Que vai gerar o mesmo montante dentro da minha conta de juros compostos. Essa taxa ela tem um nome também, ela é chamada de taxa efetiva. Então, só para ficar claro, taxa nominal, aquilo que é te apresentado, ela é dado num período, mas a capitalização dela é num tempo diferente. Taxa proporcional a ela, eu tenho realmente a minha taxa que está sendo capitalizada no tempo. Taxa equivalente a ela, eu encontrei, é 53,76% ao ano. E essa aqui é a minha taxa efetiva, é aquela que realmente vai gerar montantes iguais. Beleza? E por que eu estou fazendo toda essa análise? Porque a gente precisa disso para conseguir resolver o nosso problema. O que a gente vai falar agora são de taxas contínuas. Então, para taxa contínua, o que eu tenho? Eu pego, vamos dizer, uma taxa I ao ano, ok? E ela está sendo capitalizada K vezes ao ano. O exemplo que eu fiz, eu tinha a minha taxa anual que estava sendo capitalizada semestralmente. Então, era 2 vezes ao ano. Mas eu posso aumentar essa quantidade. Eu posso ter uma quantidade até mesmo infinita, que vai ser a minha taxa contínua. Então, o que acontece com isso? Como é que eu ia obter uma taxa equivalente a ela? A minha taxa equivalente seria, só para diferenciar, eu vou colocar um IA aqui, um IE. A minha taxa equivalente seria igual a 1 mais essa minha taxa. Lembra, isso aqui é uma taxa nominal. Eu preciso encontrar, então, a proporcional para depois achar equivalente a ela. Quem seria a proporcional? É pegar o meu I e dividir pela quantidade de capitalizações que é dado ao ano. Se for semestre é 2, se for bimestre é 6, se for mensalmente é 12. E eu posso aumentar esses meus períodos, né? A quantidade de vezes que ela é capitalizada ao ano. E isso vai ser elevado a quanto? Veja
que o valor que eu estou dividindo essa minha taxa é exatamente o valor que fica elevado, né? O período. Então, aqui vai ser K menos 1. O que é interessante analisar é quando eu tenho esse meu K tendendo ao infinito. Então, eu vou fazer uma rápida análise aqui de limite. Eu vou analisar qual é o limite quando K tende ao infinito da minha taxa equivalente. Ou seja, o limite quando K tende ao infinito de 1 menos I sobre K elevado a K menos 1. Bem, esse menos 1 não vai entrar, né? Porque limite de K tendendo ao infinito de menos 1 é o próprio menos 1. Agora é interessante analisar essa parcela aqui. Essa parcela, para quem gosta de Euler, é uma variação do número E, né? Do número de Euler. Então, a diferença é que aqui, em vez de I, a gente tem 1. Bem, por ser uma variação do número de Euler, isso aqui vai dar E, mas eu tenho que contabilizar com esse I agora que está aparecendo. Então, isso aqui vai dar E elevado a I, que é a minha taxa contínua. Eu estou fazendo sem parar uma quantidade infinita de vezes, estou capitalizando uma quantidade infinita de vezes ao ano. Então, isso vai tender para o número E. Isso vai para o número E. Então, a minha taxa equivalente vai ser igual ao E, né? 1 menos 1 sobre K elevado a K é o número E. Como eu tenho esse I aparecendo nesse meu numerador, é uma variação do número E. Isso aqui vai ficar E elevado a I menos 1. Então, essa seria a minha taxa contínua. Tudo bem? E é ela que a gente precisa para resolver o nosso problema. Bem, sobre o que fala o nosso problema? Ele está pedindo para a gente determinar aí 3 coisas. Letra A, a taxa efetiva trimestral equivalente a 12% ao trimestre com capitalização contínua. Então, se eu sei que é a capitalização contínua, eu vou utilizar essa ferramenta algébrica para calcular a letra A. Bem, com capitalização contínua, e percebam que é uma taxa efetiva no mesmo período que eu tenho esse meu trimestre sendo capitalizado continuamente. Então, a minha resposta da letra A será a minha taxa trimestral efetiva. Trimestral vai ser igual, vou colocar um E aqui para diferenciar, tá? Vai ser igual ao E elevado a I menos 1. Então, essa aqui é a minha 12% ao trimestre com capitalização contínua. Então, a minha taxa equivalente, minha taxa efetiva, vai ser E elevado a 0,12 menos 1. Tudo bem? Então, E elevado a 0,12, isso aqui vai dar aproximadamente 1,1274 menos 1. Então, subtraindo por 1 e multiplicando por 100, a gente vai encontrar 12,74%. Então, essa seria a nossa taxa efetiva trimestral. Percebam que está no mesmo período, então não vou precisar fazer nenhum ajuste na minha ferramenta. Né? Na letra B, eu estou querendo a taxa instantânea, não quero mais a taxa efetiva, eu quero a taxa instantânea, o expoente do E. Anual equivalente à taxa efetiva anual de 60%. Então, aqui na letra B, eu tenho a minha taxa efetiva igual a E elevado à minha taxa instantânea menos 1. Eu quero encontrar exatamente a minha taxa instantânea. Então, 1 passa para o outro lado, né? Ele vai ficar positivo aqui, então eu tenho 0,6 mais 1 é igual a E elevado a I. Eu vou precisar encontrar esse expoente. Então, como eu tenho o E como a base desse meu expoente, eu vou precisar aplicar logaritmo neperiano aqui para poder cancelar esse E e trazer esse meu expoente para frente multiplicando, né, com as propriedades de logaritmo. Então, eu vou ter
logaritmo neperiano, logaritmo natural, de 1,6. Isso é igual a ln de e elevado a i. Então, ln de 1,6, isso aqui dá 0,47 aproximadamente. E isso aqui é igual a i. Portanto, a nossa taxa instantânea é igual a 47%. Então, essa seria a resposta da letra B. Bem, eu vou utilizar essa parte aqui do quadro para a gente finalizar aqui a nossa continha e calcular na letra C. Na letra C, ele está pedindo a taxa instantânea semestral equivalente à taxa efetiva anual de 60%. Percebam que o período aqui ele já é diferenciado, então a gente vai ter que dar uma ajustada na nossa capitalização contínua aqui. Então, veja, a nossa taxa efetiva anual é de 60%. A nossa taxa instantânea ela é capitalizada semestralmente. Um ano tem quantos semestres? 2 semestres. Então, eu vou ter 2 vezes o meu i menos 1. Então, eu ajustei aqui a minha ferramenta, né, para o cálculo se manter correto. Percebam que a taxa é a mesma que a anterior, né, é de 60% a um ano. Então, a gente vai ter as contas bem parecidas. O diferencial é que a gente tem 2 elevado a i. Então, o processo é idêntico à anterior, só que com 2 elevado a i. Então, as contas são as mesmas, né? 0,6 mais 1 igual a e elevado a 2i. Então, a gente tem aqui ln de 1,6 igual a ln de e elevado a 2i. A gente já sabe que isso dá 0,47 igual a 2i. Então, basta dividir por 2, ou seja, como a taxa era a mesma, já que eu estou analisando ao semestre, bastava pegar o 0,47 e dividir por 2. Então, dividindo por 2, isso aqui dá 20, ou 0,2350, mas já vou colocar em percentual, 23,50%. Isso é a minha taxa instantânea semestral. Bem, então, essa era a questão que a gente estava resolvendo de juros compostos. Bem, a gente vai ficar por aqui com a nossa resolução da nossa questão. Muito obrigado. Assistam os vídeos dos meus colegas, que também vai trabalhar esses juros compostos, taxas equivalentes, determinação, taxa efetiva. Tudo isso vai ser trabalhado. Então, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!